pouco só para reagir às conversas que a gente teve antes. Primeiro, eu sou Maria, mas eu não sou a mesma Maria de Filipe, eu sou Maria Neto. E o que eu queria um pouco aqui é dar um pouco a reação da conversa que a gente teve anterior, da perspectiva do BID, que vem trabalhando na região latino-americana e que vem vendo essa discussão que a gente teve aqui, com relação não só ao Brasil, mas a toda a região. No fundo, os problemas que a gente está discutindo aqui no Brasil são muito similares com os que a gente está vendo no México, na Colômbia, no Peru, na Argentina. Tá? Com relação à questão assim, do que a gente estava falando, alguns temas que eu acho que eu quero trazer aqui, a gente está trazendo aqui uma proposta que o BID está propondo, junto com vários outros atores, de desenvolver uma plataforma de transparência para o mercado de títulos verdes, que justamente tenta tratar alguns dos temas que a gente estava tratando de discutir aqui. Essa questão de que, de fato, existem diferentes metodologias no mercado hoje para definir o que é verde e o que não é, e que existem diferentes tons de verdes. A gente, no Lab, há 1 ano e meio atrás, fez uma pesquisa de mercado com investidores e com emissores no Brasil. Foram mais de 100 respostas, foi bastante boa a análise feita foi com a Cital, a equipe da Cital, feita pelo mercado, e ficou bem claro desse estudo que, de um lado, o mercado quer ter certa flexibilidade com as metodologias, mas de outros investidores, sobretudo aqui no caso brasileiro ainda, que não conhecem muito o mercado, tem muita dificuldade de entender o que é verde e não é, e às vezes tem medo de tomar o passo de investir num título que é dito verde e depois não ter muita certeza de quão verde ele é. E aí também existe uma questão também de capacidades até do próprio investidor, né, de fazer essa análise do que é verde e o que não é. Então, essa questão do selo verde é um tema importante a ser tratado, seja como educação financeira, mas também com relação à transparência do que está sendo proposto como verde, independente, inclusive, das metodologias, né? O outro tema que a gente vê, tanto no Brasil como em toda a América Latina, é que a América Latina, vendo um pouco a apresentação aí da CBI, tem crescido o mercado, aliás, ele cresceu bastante rápido na região, não obstante ainda é um mercado bastante pequeno, e extremamente pequeno comparado com as oportunidades de investimento que a gente tem na região e que necessitariam ser feitas, né? A América Latina corresponde somente a 2% do mercado de títulos verdes no mundo e, ainda por cima, uma pequena porcentagem dos investimentos possíveis na região. Outra coisa que a gente vê, em geral, que um pouco a CBI retratou aqui das diferentes áreas de investimento e dos diferentes setores onde houveram emissões e investimentos, é que, no fundo, o que a gente diz em inglês, os low-hanging fruits, né, que no começo era energia renovável, etc., começam a passar e que a gente tem que passar a transitar e ter investimentos e desenvolver o mercado em novas áreas, tais como a agricultura. Não obstante, essas novas áreas, quando a gente falava também de economia, por exemplo, das de transição, são mais complexas de validar. Então, a gente tem aqui também uma questão de transparência, de metodologia, que se torna mais importante. Nesse sentido, o BID vem trabalhando e nós apoiamos quase 20% das emissões na América Latina até agora, incluindo a emissão soberana do Chile mencionada. A gente teve algumas experiências com emissores, a maioria desses emissores, sejam privados, sejam os bancos públicos, a gente aqui no Brasil está começando a falar também com as empresas públicas, a Eletrobras está trabalhando com a gente, uma coisa bem interessante. A gente vê um potencial, aliás, nesse tipo de empresas públicas também, água, por exemplo, energia, no México, não só aqui no Brasil. Mas a maioria desses emissores, independente de quem eles são, tem muita dificuldade de entender não só como é que eu vou categorizar e fazer o meu framework para emissão. Essa é a primeira dificuldade, a gente trabalhou muito com isso, a Cital aí também apoiou muito a gente aqui no Brasil. Mas no próximo passo é também como é que eu relatório isso e como é que eu informo o meu investidor do que eu estou fazendo. E a verdade é que as metodologias não são muito claras em relação aos formatos de como essas coisas têm que ser apresentadas, até porque elas são relativamente abertas. E da experiência internacional, a gente também apoiou a CBI no relatório que saiu esse ano, em março, o que a gente vê que tem alguns desafios importantes, porque os relatos que estão sendo feitos atualmente, muitos poucos deles estão sendo muito transparentes com relação aos KPIs, justamente a como é que os indicadores estão realmente resultando em impactos.
E existe também uma porcentagem relativamente pequena daqueles que estão relatorando o quanto eles usam os use of proceeds, quer dizer, para mais financiamento do mesmo tipo. Tá? Isso mostra que existe um problema também, não só com relação às metodologias, independente do framework que eu uso, mas o formato pós-emissão, como é que eu relatório, como é que eu, depois que fiz a minha emissão, continuo a informar os investidores. Isso é importante para a credibilidade do mercado, mas também para os investidores, porque aqueles investidores que começam a entrar nisso, se eles não ficam muito claros também do impacto desses títulos que eles investiram, isso não ajuda muito no mercado que está incipiente, né? Então, foi um pouco nessa linha de trabalho que a gente já vem fazendo com emissores na região, que a gente está desenhando agora e trabalhando numa plataforma. A ideia dessa plataforma é uma plataforma aberta, acessível a público, então não é uma plataforma paga, que os dados são abertos, uma plataforma neutra que deixa qualquer emissor, dependente do framework, da metodologia que ele queira usar a framework dele para reportar, relatorar dentro da plataforma e que permita a diferentes entidades poderem relatorar ao mesmo tempo. Então, o que a gente está querendo propor com essa plataforma é que ela seja útil para o emissor, porque o emissor, então, agora tem um espaço que, independente de que seja o framework, permite a ele, pelo menos, ter uma forma ordenada de como ele apresenta a questão da gestão de risco socioambiental dele, que é uma das coisas que a gente estava conversando aqui com a Maria de Filipe, que eu acho bastante importante esse tema. Ontem a gente falou na Bolsa, o tema da gestão socioambiental, aliás, é uma coisa que eu já peguei aqui das nossas discussões. Eu falei, a gente tem que pensar também no standard disso na plataforma, de como relatorar melhor, porque às vezes os próprias metodologias estão muito enfocadas na questão do KPI, menos enfocadas na questão da gestão das empresas elas mesmas, socioambientais. E para alguns tipos de empresas, quando a gente fala agora agricultura, economia, digamos, setores de transição, isso pode ser até mais importante, né? Então, assim, para os emissores, como é que a gente ajuda eles a ter uma maneira mais fácil de relatorar e que eles possam fazê-lo, a qualquer momento, fazer um update e manter essa informação? Que a gente possa permitir aos investidores também de ter informação a qualquer momento sobre os títulos que eles investiram. Então, eles sabem quais foram exatamente os impactos, qual foi o use of proceeds, em qualquer momento na vida desse título. Que, por outro lado, a gente também possa promover para o público, em geral, informação, update do que está acontecendo em geral na América Latina, que tipo de títulos estão se emitindo, em que tipo de atividades eles estão sendo utilizados. Então, de uma certa forma, também permite comparabilidade independente das metodologias usadas. Porque eu acho que a gente tem, de fato, uma discussão complicada. Vale a pena globalizar, a gente quer ter estándares comuns em todos os lados. Se a gente está falando das emissões serem, digamos, investimentos internacionais, provavelmente é de interesse que seja mais padronizado. Por outro lado, é verdade que quando a gente vai falar a situação local do que é, digamos, por exemplo, aqui, etanol versus diesel num outro país, a linha de base, de fato, é distinta dos impactos. Então, como é que a gente trata isso? Eu acho que, independente disso, é importante a gente poder começar a comparar e poder ter mais transparência. Então, um pouco o que a gente está desenhando, como eu falei, não é uma base de dados, mas é um espaço onde diferentes atores vão estar atuando para manter a informação diretamente na plataforma, de forma que ela seja também uma ferramenta para o emissor, para o validador e também para o investidor. Um pouco já falei disso, né? A ideia justamente é promover transparência, comparatibilidade, né? Aumentar a abrangência, aumentar também a percepção do que está sendo feito na região. E, para poder trabalhar sobre tudo isso, a gente vem trabalhando com uma tecnologia Ledger, porque a ideia justamente ela ter uma certa segurança. Nós estamos desenvolvendo essa tecnologia agora. Nós devemos ter, em dezembro, um lançamento oficial dessa plataforma. A ideia, a partir de dezembro, vai ser de ter um piloto com vários tipos de diferentes emissores. E, na preparação desse trabalho, nós estamos trabalhando com diferentes sócios, né? Na verdade, tem mais sócios até dos que estão aqui. Esses daqui eram os que a gente apresentou em Nova York a semana passada, quando a gente foi
lançar pela primeira vez a plataforma. Nós estamos trabalhando, de um lado, com alguns países e algumas entidades que estão querendo promover o mercado na região, inclusive associando a plataforma a outras atividades que, com prazer, a gente pode contar depois. Por exemplo, a KfW vai estar criando um fundo de investimento âncora para a América Latina, que a gente quer justamente associar à plataforma. Mas, mais importante que isso, nós estamos trabalhando com entidades que são os standard setters e os validadores, para assegurar que justamente a plataforma tenha os requisitos de diferentes pontos de vista, independente, de novo, de metodologias, mas que a gente possa ter as entradas para que os relatórios possam ser completos e que possam, por outro lado, ser fáceis de utilizar. E nós estamos também conversando com diferentes tipos de emissores que já emitiram no mercado. Tá? Tem alguns emissores aqui no Brasil adicionais a esse que está aí, que é a Rio Energy, com que a gente está falando, mas a ideia é ter project, né, bonds, é ter corporative bonds, é ter bonds também de financial corporates, como o caso dos bancos, né, para poder mostrar diferentes experiências também dentro da plataforma. Então, um pouco, a gente quis apresentar isso como a minha reação um pouco ao painel anterior, para talvez trazer um pouco essa discussão também, que talvez a gente não vai conseguir resolver todos os problemas em termos de ter uma metodologia hoje X certa, ou a gente vai ter ainda muito trabalho pela frente, ao nosso ver, para poder fazer educação financeira, não só dos investidores, mas também dos emissores. Mas nós, pelo menos do BID, acreditamos que é muito importante começar a promover, por isso que o Lab para nós é importante também, mais espaços como esse, de ferramentas que ajudem o mercado financeiro de capitais a poder navegar no mercado, independente do que seja a seleção, porque, vamos dizer, eu entendo perfeitamente a posição do Ministério de Economia, que foi, inclusive, uma consulta com o próprio Lab, de dizer, vamos deixar o mercado desenvolver as metodologias e não fazer um negócio top-down que depois, de repente, limita o mercado também. Né? Podem haver coisas novas no mercado que poderiam funcionar. Outra coisa também, a Maria de Filipe estava falando bastante politicamente correta da questão da União Europeia com a taxonomia deles. Obviamente, ela vai ter um impacto importante, porque muitos dos investidores vêm dessa região. Mas essa taxonomia também foi top-down. Eu não sei se os investidores na Europa, realmente, essas são os principais indicadores que eles vão procurar, porque os investidores podem ter muitas razões diferentes de preferir um KPI a outro. Né? Então, também é importante a gente encontrar espaços como esse para poder deixar o mercado se desenvolver. No fundo, o que a gente adoraria é, se o mercado se desenvolver, que ainda é um mercado bem incipiente, mas se ele se desenvolvesse em 3, 4 anos, que esse tipo de plataforma pudesse desenvolver-se como um suporte para um possível mercado secundário. Obrigada.